Hare Krishna. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 3, verso 27. O título do capítulo é O Nascimento do Senhor Krishna. Martyo mrityu vyalabhita palayan lokan sarvan nirbayan adhyagachat tvatpadabjam prapyadraksha shayadya susta shete mrityu rasmat apaiti. Martya, as entidades vivas, que com certeza morrerão. Mrityu vyalabhita, com medo da serpente da morte. Palayan, correndo. Logo que vê uma serpente, a pessoa foge, temendo a morte imediata. Lokan, a diferentes planetas. Sarvan, todos. Nirbhayan, destemor. Na abhyagachat, não obtém. Tvatpada abjam, de vossos pés de lótus. Prapya, obtendo o refúgio. E adrikshaya, por acaso, por misericórdia de vossa onipotência e de vosso representante, o mestre espiritual, Guru Kripa Krishna Kripa. Adya, presentemente, Sustha, sendo imperturbáveis e mentalmente equilibrados. Shete, dormem. Mrityu, morte. Asmat, dessas pessoas. Apaiti, foge. Então a tradução é a seguinte: nem mesmo fugindo para qualquer planeta, ninguém neste mundo material jamais se libertou dos 4 princípios: nascimento, morte, velhice e doença. Mas agora que aparecestes, meu Senhor, a morte foge com medo de vós, e as entidades vivas, tendo por vossa misericórdia obtido refúgio a vossos pés de lótus, dormem com plena paz mental. Significado por sua divina graça, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Existem diversas categorias de entidades vivas, mas todos temem a morte. A meta máxima dos karmis é promoverem-se aos planetas celestiais superiores, onde a duração de vida é muito longa. Como se afirma no Bhagavad Gita 8.17, Sahasra Yuga Paryantam Aharyad Brahmano Vidu. Um dia de Brahma é igual a 1000 yugas, e cada yuga consiste em 4.300.000 anos. Igualmente, a noite de Brahma dura 1000 vezes 4.300.000 anos. Por este método, pode-se calcular o mês e o ano de Brahma. Mas mesmo Brahma, que vive milhões e milhões de anos, do Prarardha Kala, também tem de morrer. De acordo com os Shastras védicos, os habitantes dos sistemas planetários superiores vivem 10.000 anos, e assim, como se calcula que o dia de Brahma equivale a 4.300.000.000 de nossos anos, um dia nos sistemas planetários superiores é igual a 6 de nossos meses. Os karmis, portanto, tentam promover-se aos sistemas planetários superiores, mas isto não vai livrá-los da morte. Neste mundo material, todos, desde Brahma até a formiga insignificante, têm de morrer. Portanto, este mundo chama-se Martya Loka. Como Krishna diz no Bhagavad Gita 8.16, Abrahma Bhuvanaloka Punar Avartinorjana. Enquanto alguém estiver dentro deste mundo material, seja em Brahmaloka ou em qualquer outro loka deste universo, ele terá de submeter-se ao Kala Chakra, ou seja, sujeitar-se a vidas e mais vidas, Bhutva Bhutva Praliyate. Mas, se retornar à Suprema Personalidade de Deus, Yadgatwana Nivartante, ele não precisará reingressar nos limites do tempo.
Portanto, os devotos que se refugiaram nos pés de lótus do Senhor Supremo podem dormir muito pacificamente com esta garantia dada pela Suprema Personalidade de Deus. Como se confirma no Bhagavad Gita 4.9, Tyaktva deham punar janma naiti. Após abandonar o corpo atual, o devoto que entende Krishna como ele é, não precisa retornar a este mundo material. A posição constitucional da entidade viva é a eternidade. Nahanyate hanyamane sharire nitya sasvatoyam. Toda entidade viva é eterna. Porém, por ter caído neste mundo material, a pessoa vagueia dentro do universo, mudando continuamente de um corpo a outro. Chaitanya Mahaprabhu diz: Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Bidya, do Chaitanya Charitamrita. Todos estão a vagar para as regiões superiores e inferiores deste universo. Mas aquele que é assaz afortunado entra em contato com a consciência de Krishna através da misericórdia do mestre espiritual e adota o caminho do serviço devocional. Então, fica-lhe garantida a vida eterna, sem medo da morte. Quando Krishna aparece, todos se livram do medo da morte. No entanto, Devaki sentia: ainda tememos Kamsa, embora tenhais aparecido como nosso filho. Ela estava um tanto quanto confusa, não sabendo direito o motivo por que deveria se deixar levar por este sentimento, e recorreu ao Senhor, pedindo-lhe que libertasse a ela e a Vasudeva desse medo. Com relação a isso, pode-se notar que a Lua é um dos planetas celestiais. Sabemos através da literatura védica que quando alguém vai à Lua, recebe uma vida que dura 10.000 anos, por intermédio da qual goza os frutos de suas atividades piedosas. Se nossos supostos cientistas estão indo à Lua, por que deveriam voltar para cá? Devemos, indubitavelmente, concluir que eles não foram à Lua. Para ir à Lua, a pessoa deve qualificar-se com atividades piedosas. Então, ele poderá ir viver lá. Se alguém foi à Lua, por que teria retornado a este planeta, onde a vida tem curtíssima duração? Martyo Mrityu Vyalabhitya Palayam Lokam Sarvam Nirvayam Nadyagachat Tatpadam Vijam Prapya Yadriksha Yadya Sustashete Mrityu Asmad Apaiti. Nem mesmo fugindo para qualquer planeta, ninguém neste mundo material jamais se libertou dos 4 princípios: nascimento, morte, velhice e doença. Mas agora que aparecestes, meu Senhor, a morte foge com medo de vós, e as entidades vivas, tendo por vossa misericórdia obtido refúgio a vossos pés de lótus, dormem com plena paz mental. Hare Krishna. Obrigado a todos vocês por virem à aula. E este tema que nós vimos hoje é falado por Devaki ainda. Ela está diante de Vishnu, ao lado do seu marido, e ela está um pouco confusa entre a influência de Yoga Maya e a sua natural compreensão como devota livre dessa Yoga Maya. Então, por isso ela está confusa. Como Yoga Maya, ela fica com medo de que o filho dela seja morto por câncer. E simplesmente consciente, um nível de Yoga Maya fora do passatempo que ela está compondo, então ela está completamente consciente da grandeza e superioridade de Deus. Nós somos influenciados por Maya. Os
devotos livres do condicionamento material e no mundo espiritual são influenciados por Yoga Maya. Quando nós vimos do mundo material, do mundo espiritual para esse mundo material, nós somos atingidos pela influência de Maya, de Mahamaya. Quando esses devotos vêm, eles permanecem com uma Yoga Maya específica para o mundo material. Essa Yoga Maya específica para o mundo material faz com que eles vivam a sua experiência, mas não reconheçam Krishna como a pessoa suprema. Então, vivendo a sua experiência, eles se relacionam com Krishna de maneira natural, devocional, mas pela influência específica de Yoga Maya para o mundo material, em se tratando de Krishna Lila, ou para eles como elementos do Krishna Lila, então eles não podem ter a relação completamente espontânea e consciente. Então eles têm a relação espontânea, porém com a sua identidade original, seu verdadeiro Swarupa é encoberto. E eles pensam e atuam com os compromissos materiais como se fossem pessoas comuns, muito embora não sejam. Essa é a situação de Devaki, de Vasudeva, de Yashoda, e aqui nós temos várias Yashodas, né? A situação de Yashoda, a situação de Nanda Maharaj, todos eles têm essa relação com Krishna e estão encobertos por Yoga Maya. É também a relação de Arjuna com Krishna. Ele também está encoberto por essa Yoga Maya para não reconhecer Krishna. E então, nosso caso é bem diferente. Nós não somos tais almas liberadas que estamos aqui apenas para compor uma lila de Krishna. Em Kali Yuga, isso é raríssimo e o nosso caso é exatamente o contrário de tudo isso. Nós estamos imersos numa ignorância típica e própria da era de Kali. Então, a influência da energia de Krishna sobre nós é a influência que ele dotou sua Mahamaya para atuar neste mundo e, em se tratando de Kali Yuga, Mahamaya atua respeitando o tempo adequado de Kali Yuga. Então, nós não temos nenhuma saída. A nossa única e exclusiva saída é o abrigo nos pés de lótus de Krishna, como ela mesma diz aqui. Para a gente ter paz mental e poder dormir em paz, nós precisamos estar abrigados aos pés de lótus de Krishna. E aqui Prabhupada diz uma coisa bastante interessante, que pode despertar em nós um sentimento de convencimento ou de superioridade diante das pessoas em geral. Na verdade, são duas coisas que Prabhupada fala. Primeiro, ele diz que os karmis se ocupam em promover seus sistemas planetários superiores, mas isto não vai livrá-los da morte. Então, quando o Prabhupada fala assim, que tem um fundamento técnico, os karmis, a gente entende que os karmis são os não devotos e que nós somos os devotos e os karmis são as outras pessoas. Então, essa é a nossa visão kanista. Então, nós pensamos, nós somos os devotos e eles são os karmis. Eu lembro a primeira vez que eu escutei isso falado. Eu já tinha lido, mas eu não tinha ouvido falar. O templo de São Paulo estava na sua primeira casa, a casa de Butantã. E
o dono da casa tinha pedido a casa, porque os devotos era um bairro muito chique, uma vizinhança muito exigente, tinha um juiz de direito vizinho, e eles estavam implicando com o barulho que a gente fazia com os devotos, né? Eu não morava lá, eu estava em Brasília nessa época estudando. Então, eu fui visitar e Mahavira, que era o líder, disse: nós temos que sair dessa casa, então vamos procurar uma casa. Surgiu uma outra casa aqui em Tremembé, um bairro de São Paulo, não era a Tremembé cidade. Aí chegamos lá na casa e uma devota argentina disse assim: essa casa realmente é muito boa, aqui nós podemos receber os karmas. Aí eu, caramba, ela vai receber os karmas, né? Assim, está falando dos karmas mesmo, ela identifica. Aí depois eu fui me inteirar que era isso, né? Quem eram as pessoas a quem ela estava chamando de karmas, que eu nunca tinha ouvido. Isso é 75 ainda, né? Isso é abril de 75. Abril, maio de 75. Então, o movimento como o ISKCON tinha poucos meses. Começou em fevereiro de 75, isso aí era abril ou maio. Então eu não ouvi, mas a partir daí eu comecei a ouvir e até a falar, provavelmente, até tomar consciência do aspecto pejorativo que é a palavra karma e do aspecto de orgulho que é dizer-se um devoto. Então aqui não está se tratando dos karmas comuns, que estão pessoas de todo tipo, que podem ser vikarmas. Então, não está se tratando, não está se falando das pessoas em geral. Está se falando de uma classe de transcendentalista que se preocupa com seu aprimoramento espiritual, seu aprimoramento em termos de autorrealização e pratica as instruções da seção Karmakanda dos Vedas, que promete promoção aos planetas celestiais. E aí Prabhupada diz: os karmas, portanto, tentam promover-se aos sistemas planetários superiores, mas isto não vai livrá-los da morte. Então Prabhupada está dizendo muito certo, mas porque a gente pensa que é devoto, então pensa que eles são karmas e julga e categoriza, carimba a testa deles, assim como karmas. Mas, na verdade, se eles forem karmas, eles são pessoas muito importantes, muito transcendentalistas, já estão no caminho da liberação. E em um dado momento eles podem obter isso. Imagine, eles vão para os planetas celestiais, podem ficar lá muito tempo, depois eles vão voltar para aqui, num bom nível de consciência, porque estão acostumados com a vida opulenta e tal, e aí eles podem aqui dizer: e cadê aquela vida opulenta? E ele vai obter a informação: todo prazer neste mundo é temporário. Você não pode contar isso. Você vai dos planetas mais inferiores até os planetas mais elevados, onde está Brahma, e Prabhupada cita esse verso aqui, você vai encontrar o que Prabhupada chamou aqui de 4 princípios, né? Também não é comum Prabhupada se referir às 4 misérias como 4 princípios. Para a gente, 4 princípios, a gente já sabe quais são os 4 princípios. Isso é outro mito, é outra agonia na cabeça da gente. Mas aqui, Prabhupada diz: ninguém pode evitar os 4 princípios. E diz: nascimento, doença, velhice e morte, né? Então, Prabhupada, vocês viram isso, né? É difícil localizar, aqui é grande. Então, Prabhupada diz isso. E a gente... aí a pessoa que já teve essa experiência, que já experimentou um gosto superior, questiona, ela pode ficar apegada de novo a voltar para os planetas celestiais e fazer tudo de novo, como a gente tem essa tendência de repetir as mesmas coisas a mesma linha de pensamento. A gente fica neurótico por causa dos traumas dentro desse mundo e a gente repete o mesmo modelo.
muda de uma pessoa para outra pessoa, mas repete o mesmo modelo da nossa constituição interna, da nossa bagagem de karma. A gente não modifica a relação. Então, o que a gente teve e que foi, mesmo se foi um prazer, a gente se apega. Se foi trauma, a gente se apega. Imagine que tipo de inteligência temos nós que não questionamos o sofrimento, nem a temporariedade do sofrimento e do prazer. Imagine que inteligência limitada temos, né? É aí que vem, naturalmente, os devotos. Os devotos, quando vêm e trazem esse tipo de informação, que é parte do Siddhanta, então o devoto fica atento. Tudo é temporário. Sofrimento é temporário. O prazer é temporário. Ir até os planetas celestiais de certa forma, perda de tempo. Pode ser um bom turismo, mas é perda de tempo. E vou gastar minhas atividades piedosas só nisso, ou seja, vou gastar meu dinheiro nessa viagem turística, mas não vai ser tão benéfico assim. E os devotos trazem esse conhecimento e dizem para as pessoas: Jiv Jago, Gaurachanda Bole. Né? Então, o Senhor Chaitanya está dizendo: desperta a alma adormecida. Potanidra Jalmaya Pichatirakole. Quanto tempo você vai ficar aí, deitado no colo dessa bruxa chamada Maya? Então, Bhaktivinoda Thakura nos traz esse tipo de reflexão. Ele é muito próximo da gente. Ele viu o movimento de Chaitanya degradado. Ele viu os ingleses destruindo todas as tradições, roubando, saqueando todas as fortunas que a Índia tinha. Ele viu tudo isso. Ele era um juiz de direito nesse momento. Então ele viu tudo isso e ele viu que não havia Vaishnavas qualificados para representar o movimento. Então ele mergulhou para compreender como poderia fazer. E aí ele cria o Namahata, né? O mercado dos santos nomes, para poder vender um produto que não tinha propaganda. Um produto que foi relegado de excelente qualidade e que não tinha propaganda, não tinha marketing adequado e estava sendo negligenciado. Então, Bhaktivinoda Thakura diz isso nessa canção. Ele questiona: quanto tempo? E aqui o tema é esse: quanto tempo? É isso que Prabhupada puxa esse assunto. Depois de descrever quantos anos dura um dia de Brahma, e uma noite de Brahma, e uma yuga. Prabhupada vai descrevendo tudo isso aqui, e alertando isso, e Bhaktivinoda, vendo esse tema, como Devaki também fala, na verdade é Devaki que diz os 4 princípios, é ela que fala sobre isso, né? Ninguém pode escapar neste mundo, jamais se libertou dos 4 princípios. Jamais alguém se libertou. É ela que fala. Então, Prabhupada nos leva a essa reflexão. Bhaktivinoda Thakura, com a sua grande preocupação, aqui temos ele no altar, é muito legal contemplá-lo quando a gente canta a canção Yasomati Nandana, olhar para ele para ter força e saber quem é que se relaciona com Radha Gokulananda, com esse tema, Arunodaya Kirtana. Quem é essa pessoa? É Bhaktivinoda, e ele está aqui, está ali, cantando japa, fazendo chaturmasya e cantando japa para nos dar a sua associação transcendental. Ele não é carne, ele não é carne, ele é bhakta. Ele não é carne, ele é bhakta. Então aqui ele está falando a Prabhupada está falando dos karmas tecnicamente. Nós devemos ter o cuidado de não ficar nesse conceito somente movido pela dualidade e excluir pessoas entre aqueles que podem obter
o benefício da compaixão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então nós não precisamos atuar dessa maneira. Então, Devaki também, eu tenho que completar o que eu estava falando, né? Eu falei que tinham 2 temas aqui que podem levar a mitos. Um é esse, de identificar os karmas, isolá-los, nós somos os devotos. O outro é quando ela diz que e as entidades vivas, tendo por vossa misericórdia obtido refúgio a vossos pés de lótus, dormem com plena paz mental. Esse aqui sou eu. A gente pensa, né? Aí eles são os carnes, mas esse aqui sou eu. Eu durmo com minha paz mental. Por quê? Porque eu estou refugiado aos pés de lótus da pessoa suprema. Então, ela está aqui mostrando para Vishnu a sua preocupação, porque ela está presa. Ela e o marido estão presos numa prisão. O irmão dela, Kamsa, que na verdade é primo, não é irmão, não é? Por consideração é chamado de irmão, assim, né? Mas na verdade não é. Então, ela Devaki está se referindo àqueles que são rendidos. Ela está se referindo ao marido dela, que ela acabou de ouvir falar. Ele descreve orações perfeitas. E ela quer ser reconhecida nesse grupo também, de poder dormir em paz mental. Mas não é fácil chegar a esse ponto. É preciso obter o refúgio dos pés de lótus de Vishnu. E ela já está dizendo isso. Mais tarde, mais adiante, ela vai dizer: então, por favor, aceite a forma de uma criança comum. E ele vai dizer: eu vou aceitar a forma de uma criança comum, e o papai aí vai me levar lá para Vrindavana, para Gokula, e eu vou ficar por lá e tudo vai dar certo. Mas aqui ela está falando de um assunto muitíssimo importante. E nós, como entidades vivas, no corpo humano, seja na posição de homem, seja na posição de mulher, estamos dotados da prerrogativa de inquirir acerca do nosso envolvimento material, do nosso enredamento material. Esse é o tema para nossa vida, para nós estabelecermos as diretrizes que vamos dar à nossa própria vida. E devemos ter como meta nos libertar dos enredamentos materiais. E a cada enredamento que a gente se liberta, a gente se curva diante de Krishna dizendo: muito obrigado, toda a minha gratidão por me aceitar como um refugiado aos seus pés de lótus. Consegui me libertar de tal anarta, consegui me libertar de situação que era humilhante para mim, que eu reconhecia e estou me libertando. Eu estou indo na direção certa, a direção de me abrigar completamente aos seus pés de lótus. Agora, ainda posso estar apenas no começo do processo, e com a fé que eu tenho, a Shraddha que eu tenho no meu coração, eu posso ouvir e cantar. De vez em quando eu consigo lembrar do Senhor na hora de tomar uma atitude e reconhecer que eu sou uma pessoa, que eu sou seu servo. Mas eu adoto a disciplina, o sadhana de adorá-lo, pujana. Eu adoto o sadhana de adorá-lo e também de oferecer orações. Como é isso em sânscrito? Vandana. Desde ontem eu estou querendo lembrar, para outro propósito. Vandana, oferecer orações. Então, permita-me deixar fluir
o meu estilo poeta. Deixe-me perceber as minúcias e que eu não fique na filosofia seca que define o que é matéria e o que é espírito, e que eu não entre nas minúcias do sentimento carregado e que me impeçam de viver uma experiência de cave de poeta. Permita-me conhecer os seus Uttamashlokas, que são poesias feitas por grandes mestres, como aqui nós temos Yashomakinandana. Não são todos os templos do mundo que cantam essa canção. Não é um ritual cantar Yashomakinandana depois do Govinda. No Brasil, essa tradição foi criada depois da instalação de Radha Gokulananda, com Hridayananda Maharaj, assim, se entregando. Nessa época, ele estudava as canções do livro de canções e traduzia e explicava cada canção. E a Yashomakinandana, então, passou a ser a canção que a gente canta aqui e que se canta em muitos templos também sem esse passatempo, né? Sem essa referência. Mas aqui foi assim, nessa época, e a gente ficou como uma parte do nosso sadhana, mas não é uma coisa rígida, obrigatória, que tem que cantar Yashomakinandana. Aqui foi porque o nosso líder estava se refugiando em Krishna, nos santos nomes de Krishna, e essa canção traz os santos nomes de Krishna dessa maneira. Então ele Nama Kirtana, o Arunodaya Kirtana é outra canção que fala do nascer do sol. Aqui é o Nama Kirtana, que fala de diferentes nomes dados ao Senhor, a Krishna, por suas atividades na relação com a natureza, na relação com outras pessoas, na relação com suas diferentes atividades. Então, essa é a nossa experiência com essa canção Nama Kirtana. Então o Prabhupada faz um significado também bastante profundo, com algumas características técnicas, que são essa questão dos números de anos, de meses, os números, os anos que compõem as yugas e tal. E antes de concluir, Prabhupada também cita que Chaitanya Mahaprabhu cita um verso de Chaitanya Mahaprabhu muito importante para meditarmos na grandiosa misericórdia que é receber a mensagem de Krishna através desse movimento. Ele diz assim: Brahmanda Brahmitekona Bhagavan Diva, que a Diva, a alma espiritual, percorre todo o Brahmanda, de planeta em planeta, planeta em planeta, percorre todos esses planetas, nascendo, se desenvolvendo, amadurecendo, sofrendo a miséria da velhice, sofrendo a miséria da morte, em determinados graus, às vezes mais intenso, às vezes menos intenso, e por fim repete tudo de novo, nasce de novo, e aí começa tudo outra vez, todo o processo outra vez. Então, Brahmanda Brahmitekona Bhagavan Diva, se ela é Bhagavan, se ela é afortunada, então Guru Krishna Prasada Pai Bhaktilatabid, ela vai, se ela é afortunada, ela vai obter a prasada, seja do Guru, seja de Krishna. E aqui está com o hífen, juntando os dois como uma dobradinha, como às vezes dois jogadores de futebol se emparelham, fazendo um dando passe para o outro, dando passe para o outro. Eles não sabem ainda quem vai fazer o gol. Eles só querem ver como vai se desenvolver a defesa para eles poderem fazer o gol. Então eles chegam até o gol e entendem, sou eu, e pá, e chuta. Então aqui é isso mesmo, essa dobradinha. Como chama isso no futebol? Os dois, assim. Só dando passo mesmo um ao outro. Né? Então, Guru Krishna. Krishna inspira o mestre espiritual, dá para ele todos os elementos que o mestre espiritual, representando Krishna,
atua distribuindo a misericórdia abraçada, a misericórdia de Krishna. Então, Krishna põe o mestre espiritual e o mestre espiritual resgata as pessoas da sua ilusão material. Se eu puder dar um testemunho, um depoimento em frente às deidades, quando paro para pensar como eu conheci o movimento, para não usar a palavra como eu fui resgatado, porque até hoje eu estou tentando ser, mas quando eu paro para pensar, eu fico impressionado com a misericórdia de Krishna, porque eu estava em casa, dentro de casa, e o devoto foi na minha casa me procurando. E não havia devotos no Brasil, era o primeiro devoto chegando na minha região, e ele foi no curso de inglês que eu fazia, pegou o meu endereço e foi na minha casa, e aí então eu conheci ele. Então eu vejo como Krishna foi bondoso comigo, porque eu estava no processo de ir para a Índia com a minha academia de yoga. E imagine o que poderia ter acontecido se eu fosse naquela época. Imagine, naquela época, que foi quando logo o movimento estava chegando já no Brasil, muita gente ia para a Índia em busca de experiências com drogas, experiências místicas. E tem histórias de pessoas perdidas, brasileiros perdidos, que de repente acontecem. Naquela época tinha uma revista famosa chamada Manchete, e essa revista mesmo publicou uma reportagem de um jovem com cica e tudo, completamente magro, assim, dizendo que foi resgatado pelos pais, usando haxixe e outros tipos de drogas, experiências alucinógenas, na Índia, mas que ele tinha ido para lá por causa do yoga. A cica não é exclusiva do Hare Krishna, então ele não era um devoto, né? Mas isso eu vi essa experiência. Então, a misericórdia de Krishna vai, e cada um de nós tem uma história para contar exatamente disso que está sendo falado aqui. Exatamente disso. Guru Krishna Prasada. Cada um de nós tem uma história mais maravilhosa, mais surpreendente, porque esse é o plano de Krishna para as divas nessa era. E quem é Krishna, em que forma Krishna tem para dar essa misericórdia? A forma de Chaitanya. A forma de Chaitanya, com seu grupo, Nityananda, Advaita, Shrivas, Gadadhara. Então, essa personalidade com a sua banda, com o seu grupo, veio para dar misericórdia para as pessoas dessa era de Kali, onde essas misérias de doenças, velhice, são tão terríveis. Nessa era de Kali, nesse planeta, imagine o que nós estamos vendo a todo instante em termos de velhice, doença, velhice e morte. Todo tipo de morte. Então, aqui temos esse tema, Prabhupada traz esse Brahmanda Brahmitekona Bhagavan Jiva, e Guru Krishna Prasada, como é que ele atua, como é que o mestre espiritual faz? Ele planta no coração da pessoa Bhaktilata Bija. Bhaktilata é a semente de Bhakti, é a trepadeira de Bhakti, e Bija é semente. Então, Bhaktilata Bija significa que o mestre espiritual, pela misericórdia de Krishna, planta no coração do sujeito a semente de Bhaktilata, a trepadeira de Bhakti, que vai levar o indivíduo até o refúgio dos pés de Bhakti de Krishna. A plantinha de Bhakti começa aqui e depois sai. Sabe aquela coisa quando o menino fica preocupado e diz: mãe, eu engoli um feijão, um caroço de feijão, e a mãe dela diz: não se preocupe não, vai nascer um feijão, vai sair pelos olhos, o menino fica completamente apavorado, mas quase todo mundo tem essa experiência. Então, essa sementinha de Bhakti pode ser compreendida assim: ela sai do coração, porque foi plantada ali, e ela vai ultrapassando todas as camadas que separam estes universos materiais, rompendo toda a cobertura do Mahatattva e chegando ali, né?
rompendo toda a cobertura do Mahatattva e chegando até os pés de Krishna em Goloka Vrindavan. Então são muitas camadas densas, cada uma 10 vezes mais densa que a anterior, e são 7. Então ele 7 ou 10? 7, né? Então a plantinha de Bhakti tem o poder de romper todas essas camadas duras. Assim como o cantar do Mahamantra tem o poder de quebrar todas essas couraças que encobrem o nosso coração e que nos fazem agir com tanta ignorância dentro desse mundo e impedir que a nossa inteligência fique iluminada pela transcendência, pelos temas transcendentais. São essas couraças. A psicologia explica isso muito bem. Não diz que é no coração, diz que é a nossa personalidade, que está encoberta por várias couraças, por traumas e experiências mal sucedidas no mundo material e tudo mais, que vão se acumulando. E como romper tudo isso? Para o devoto, romper as couraças, as coberturas do coração, tem o remédio. Eneti Sadmaya Nasibarolage, que Bhaktivinoda Thakura na canção de Jago diz, o Senhor Chaitanya trouxe o remédio que você precisa tomar. Trouxe o remédio para você sair de Maya. E esse remédio é o Mahamantra. E é cantar o Mahamantra. Então a pessoa canta o Mahamantra Hare Krishna com entrega, cantando e ouvindo, cantando e ouvindo, cantando e ouvindo, e deixa rolar. Não precisa monitorar o cantar, apenas ele monitora um pouco da qualidade, para que cante bem, que escute bem. Cante bem, escute bem. Cante a quantidade certa e escute a quantidade certa, o maior número de vezes possível, porque a gente pode cantar 16 voltas e escutar uma volta ou meia volta. Isso porque a mente trabalha com várias dimensões e a gente pode não estar escutando mesmo. Burijana Prabhu, no seu seminário de japa que ele faz junto com Maharaj alemão, esqueci o nome, Satyananda Maharaj, eles fazem juntos. Ele diz que a pessoa deve cantar e ouvir, cantar e ouvir. Se de repente ela percebeu, puxa vida, cantei várias bolinhas, mas não ouvi nada, porque eu estava pensando na vaca que está comendo as plantinhas que eu plantei. Eu vou voltar. Aí começa tudo de novo. Não, ele diz, não. Segue em frente. O que passou, passou. Fica firme agora. E cante agora. Eu tenho uma disciplina que eu criei, também posso contar, que é colocar o cronômetro. Eu ponho o cronômetro no meu celular, se a minha mente está divagando, o que for, então eu ponho o cronômetro e observo. Às vezes eu canto uma volta 10 minutos, eu digo, pelo amor de Deus, isso é demais, né? Porque eu vou cantando, baiano, né? Vou cantando, vou pensando e vou devagarzinho. Aí daqui a pouco, 10 minutos, terminei a volta. Então aí tudo bem, mas Burijana diz que siga em frente. Então, aí agora eu boto lá o cronômetro e vou. Aí baixou para 8,5, baixou para 7, agora sim, 7, 6,5, uma volta. Agora está cantado. Então a minha velocidade é essa. A minha velocidade é essa. Então, qualquer artifício que possamos fazer para tomar o remédio. E as mães são peritas em fazer artifício para dar remédio à criança. Tem remédio ruim demais. E para dar esse remédio, a mãe faz qualquer coisa, inventa qualquer coisa. Então a gente também tem que inventar qualquer coisa para tomar um remédio. A gente tem que inventar, a gente tem que criar o hábito para o remédio. E aqueles que perdem o gosto, que perdem a prática de cantar 16, canta uma e começa tudo de novo. Uma todo dia, uma
por um mês todo dia, canta 2, daqui a um mês, daqui a 3 meses canta 3, e vai, em 16 meses está cantando 16. Melhor do que dizer, não, já não tenho gosto mesmo, sou caidaço mesmo, então não vou nem cantar. Não é assim. Não é assim. O remédio diz que é constante. Então, em qualquer momento a pessoa pode recuperar a sua vida, a sua prática espiritual. Em qualquer momento ela pode recuperar a sua prática espiritual tomando o remédio certo. Então, aí vem o último parágrafo, que vocês estão esperando que eu fale desde que eu comecei a falar, da lua. Mas eu não falei, e foi a propósito. Foi a propósito que eu não falei. Deixei para, quando já não tinha mais tempo de criar polêmicas, deixei para o fim. Aqui Prabhupada diz assim: pode-se notar que a Lua é um dos planetas celestiais. Começa por aí, chamando Lua de planeta quando a gente sabe que é satélite. Então já é outra linguagem. Para Prabhupada, planeta aqui é corpo celestial. Então, felizmente, os tradutores não mudaram, mas podia ter na nota de página assim: pode-se notar que a Lua é um dos corpos celestiais. Aí estaria certo de acordo com a astronomia, de acordo com os estudos do cosmos. Sabemos através da literatura védica que quando alguém vai à Lua, recebe uma vida que dura 10.000 anos. 10.000 anos. Tudo bem, Mohan? Eu tenho que experimentar ele, né? Senão... Bom, então, 10.000 anos. Aí Prabhupada disse, quem chega lá vai ser premiado com 10.000 anos. E então, porque esse planeta, esse corpo celestial tem como tempo de vida padrão 10.000 anos. Então, se a pessoa vai lá e ganha 10.000 anos para viver, como é que vai voltar para esse planeta para viver mais 15, 20? Que o astronauta tem 30 e poucos. Vai viver mais 20, 25, que seja 50 mais. Pelo amor de Deus. Então, é isso que Prabhupada está trazendo. Agora, aqui não está, mas é o que Prabhupada disse. Se os homens foram a algum lugar, se entraram em algum corpo celestial, não foi na Lua. Então, Prabhupada diz que o homem não foi à Lua. E a ciência diz que o homem foi à Lua. Está questionado, mas dizem que foi à Lua. Então, tem uma harmonia para isso. Eles podem ter ido a algum lugar pensando que era a Lua, mas não atingiram a Lua como planeta celestial. Isso, então, harmoniza as duas situações. O homem foi ou não foi à Lua? Definitivamente não. Mas se ele foi a algum lugar, não foi à Lua celestial. Eles podem chamar de Lua como quem vai... Eu, por exemplo, agora estou em São Paulo. E minha mãe, todo dia, quer que eu ligue para saber se eu já peguei ou não peguei o Covid-19, porque São Paulo está cheio de doentes. E para ela, eu estou em São Paulo. E realmente eu estou em São Paulo. Mas eu não estou na capital que está morrendo todo mundo. E ela fica assistindo lá e acende vela para Santo Antônio e reza o dia inteiro. E às vezes eu ligo e a empregada diz, ela está rezando, liga daqui a meia hora. Aí lá vou eu ligar daqui a meia hora porque ela está rezando para mim, para eu não ficar com Covid-19 em São Paulo. Então, se eles foram à Lua, eles foram a outra Lua. Não, é outro lugar que chama de Lua. Mas não foi a Lua do corpo celestial que Prabhupada se refere. E aí harmoniza e a gente fica bem com os cientistas, não precisa chamá-los dos palavrões que Prabhupada chamou, a gente não precisa, nós não temos esse nível para afrontar os cientistas e a ciência. Isso é coisa só de Prabhupada. O que nós temos que fazer é aprender a filosofia de Prabhupada com profundidade para ter elegância, transitar de maneira elegante, como Bhakti Swarupa Damodara, um cientista, fez assim, por um arranjo de Krishna incompreensível. Ele morreu tão
tão prematuramente. O Sadaputa também morreu tão prematuramente. Por que esses arranjos? Krishna devia estar precisando desses cientistas em outro lugar para levar eles. Porque se estivessem aqui, eles estavam nos auxiliando agora em todas essas... A teoria do criacionismo em briga com a teoria do evolucionismo, a teoria da terraplanista em briga com a teoria da Terra como um globo, e por aí vai, a gente fica numa loucura, e agora a gente vai ter que estudar ciência? Pelo amor de Deus! Já tínhamos outros PhDs fazendo isso. Então essas personalidades tão maravilhosas eram completamente elegantes. Completamente. Bhakti-sarupa Damodara é amado pela URI, U-R-I, União das Religiões, Religiões Unidas. No final, não sei o que o I significa, mas a instituição das Religiões Unidas. Ele foi um dos fundadores. Ele é amado por essas pessoas, pelos membros dessa religião, dessa instituição. E existe no Brasil, e os líderes do Brasil conhecem ele de nome. E sempre falam, um devoto falecido, mas maravilhoso, de vocês, do Hare Krishna, né? Bhakti-sarupa Damodara Swami. Então, nós precisamos ter essa fé e essa segurança interna para nos tornarmos pessoas elegantes, que transitamos no mundo representando Prabhupada. Eu sou um representante de Prabhupada. Eu não sou muito importante, mas Prabhupada é muito importante. Vale a pena conhecer Prabhupada. Eu posso falar um pouco de Prabhupada para você. Eu posso falar um pouco de Prabhupada para você. E na rua a pessoa... Leve esse livro e conheça sobre o autor desse livro. Leia sobre ele, você vai ficar muito impressionado com a determinação, a pureza e o que essa personalidade conseguiu fazer, apesar do mundo de hoje. E a gente, então, pode representar Prabhupada, mas de maneira elegante, de maneira sóbria, com conhecimento baseado no Siddhanta, com a teoria do conhecimento completamente fluida dentro da nossa cabeça. Não precisa estar florido demais. A gente faz algo básico, depois a gente vai floreando. Com o passar dos anos a gente vai floreando, vai descobrindo uma coisa ou outra e dizendo, isso pode ficar aqui, localizado aqui na minha concepção do Siddhanta, coloca aqui. Agora, esse outro que eu aprendi agora, coloca aqui. Assisti essa aula agora de um Bhakta, e esse Bhakta muito, muito bom, muito inteligente, ele disse algo tão importante, eu adquiri esse conhecimento, eu sou tão antigo, nunca tinha visto isso, coloca aqui. Isso aconteceu com uma menina de 18 anos que fez o nosso curso do Zaladuta e deu uma aula que ela preparou baseada no nosso estudo do Bhagavad Gita 1, espero que não seja minha mãe. Esse é o tema aqui, polêmico, e eu apontei os mitos, os tabus de que nós somos devotos, somos superiores, somos mais elevados, os transcendentalistas mais competentes. Não está falando de nós não, tá? Não está falando de nós não somos nós aqui. Está falando dos devotos como a classe que nós pretendemos evoluir e chegar lá. Não é ainda de nós. Então nós não somos esses devotos que estão sendo falados aqui por Devaki, por Prabhupada. Não somos essas pessoas. Nós vamos ser, nós queremos chegar a ser. Se nós não formos confundidos perto da hora da morte com a ilusão material, a gente chega lá. Mas temos vários casos que Krishna protegeu muito nossos devotos, e também temos alguns casos de devotos que chegam no final da morte, no final da vida, na hora da morte, um pouco atrapalhados. Por quê? Krishna não vai deixar eu morrer. Krishna não vai deixar eu morrer. Então ele coloca a responsabilidade para Krishna
de que ele não morra exatamente. Só que isso não é de Krishna. Está aqui no mundo material. É a natureza da nossa experiência material. Recentemente teve um artigo que eu li de um teólogo. Ele nem se revela, nem revela a sua tradição, mas ele diz assim: eu fico muito impressionado com aquelas pessoas dizendo que Deus vai me livrar do vírus, do coronavírus. Ele diz assim: e se não livrar? Ele vai perder a fé em Deus. E se não livrar? Porque ele põe essa responsabilidade para Deus. Então o teólogo estava explicando que essa não é a responsabilidade de Deus. Ele não tem a linguagem da gente, ele não conhece sobre Bhakti, ele não conhece sobre o desapego do fruto da ação. Não leu o Bhagavad Gita para saber isso, para poder dizer com outras palavras. Mas nós estudamos, nós sabemos que temos direito a executar o nosso trabalho, nossa ação, mas não temos direito ao fruto dela. 2,47. Não temos direito ao fruto da nossa ação. Então, se Krishna quiser nos levar a qualquer momento, ele vai nos levar, se for o plano dele. Se a vida material, nosso karma, nos levar a isso, também vai. Se nós formos muito queridos por Krishna, ele vai interferir na nossa vida particular. Se ele aceitou o nosso pedido de refúgio, ele vai interferir na nossa vida. Se nós não pedimos direito o pedido, se nós não agimos de acordo com o que ele espera da gente, ele vai deixar a gente. Ele vai deixar tudo bem, vocês já estão protegidos. Não se preocupem, o mundo material é bom para você. Ao seu nível de consciência, você precisa estar em Maya. Não se preocupe. Quando você começar a mudar o seu nível de consciência, então Maya vai perdendo a influência sobre você. Não se preocupe, eu vou lhe ajudar. Mas você quer ficar em Maya, você já está no lugar certo. Não precisa se preocupar, você já está no lugar certo. Pode ficar em Maya, está aí. Então não vai haver um milagre, assim, já tem uma lei que funciona. Não vai haver um milagre. É nossa predisposição e o nosso pedido de refúgio. Nós temos que pedir o refúgio e esperar que Krishna dê sua misericórdia. Mas a atitude é nossa. Por isso chegamos ao corpo humano. Não estamos em outros corpos. Está bem? Alguma pergunta ou comentário? Eu parei, não foi? A menina deu uma aula super técnica, não é super não, uma aula técnica que mostrava o verso conectado dentro do capítulo, na seção do capítulo, o capítulo dentro da subseção, o Satka, entre as 3 Satkas, que são os 3 grupos de 6 capítulos, falou do Bhagavad Gita dentro do Mahabharata, que foi tudo que ela estudou lá no Bhagavad Gita 1, e aí, que é a melhor disciplina, eu sempre digo que sou eu que dou, eu faço uma brincadeira com os alunos que é a melhor disciplina, porque sou eu que dou, mas não é não. Então, quando ela terminou de dar a aula, um discípulo de Prabhupada assistindo disse assim: menina, onde você aprendeu tudo isso? Eu estou há não sei quantos anos no movimento, nunca ouvi nada disso. Ele ficou tão contente, chamou ela de menina e falou assim, ela contou como era e tal, o estudo, ainda disse a natureza do estudo. Nós seguimos a divisão do Bhagavad Gita feita assim, pedagogicamente por Burijana. E Chandramukha Swami fez algo bem parecido, com 108 pérolas, as 108 pérolas do Bhagavad Gita. Aquilo é também o mesmo tipo de estudo analítico. Ele não entrou em contato com Burijana, ele fez espontaneamente, e Burijana fez, são 90 e tantas pérolas, em Burijana não são 108. Ele foi mais técnico do que místico. Maharaj quis usar o termo 108, mas ele usou as seções temáticas de cada capítulo, porque um capítulo tem um tema principal e tem subtemas. Então,
A menina, assim, teve esse sucesso também, a Sudesh. Tá? Mais alguma coisa? Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.